Ontem nós falamos, né, e lemos alguns textos lá do livro de Daniel, e no capítulo 11 que nós lemos, Daniel faz uma referência aí, né? Naquele tempo, é o tempo que Daniel, naquele versículo, né, ele descreve sobre o reinado do anticristo. Isso no capítulo 11. E aí também ele diz que vai se levantar Miguel, o grande, né, príncipe, vai se levantar em favor dos filhos do seu povo, quer dizer, do povo de Israel. Então, Miguel, ele é um arcanjo e ele tem uma designação por parte de Deus, de defender Israel. Ele é um anjo, que eu diria assim, da área militar. Ele vai lutar contra Satanás. Lá em Judas, no verso 9, está escrito assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse é um episódio, né, que quando Moisés faleceu, né, e não se achou o corpo dele, por algum motivo, porque senão talvez houvesse até um espírito de idolatria no povo de Israel a respeito de Moisés. E ali nesse episódio, Miguel, né, o arcanjo, ele, quando contende, né, quando ele luta ali, né, sobre a posse, né, ou a respeito do corpo de Moisés, ali diz que ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, contra Satanás. Aí a gente entende o quê? Que há também uma questão de respeito, né, à hierarquia, que Miguel é um arcanjo e Satanás, né, ele é na ordem angelical, ele está acima de Miguel. E ele diz que o Senhor, então aí a gente vê uma questão de respeito à hierarquia, né? Não só um exemplo, né, a ser seguido, né, por cada um de nós. Respeitar a hierarquia, respeitar a autoridade que está constituída. No caso ali, né, embora fosse um ser maligno, mas ele ainda carrega nele, né, ou com ele, o seu status, né, de querubim. Ok? Então, é só a título de ilustração mesmo, né? E no texto de Apocalipse 12, 7, está escrito lá, então, no final: houve, então, uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Esse é um episódio que vai acontecer, né? E nós vamos estudar depois mais a fundo quando estivermos ali já dentro de Apocalipse, né? Dos textos de Apocalipse. E então, mais adiante também nós vamos voltar, né, no texto de Daniel, do profeta Daniel, né? E nós estamos lendo, né, todos esses textos, esses versículos, para nós entendermos como é a descrição, né, e como é chamada a tribulação lá no Velho Testamento. E nós lemos, né, e entendemos agora que a tribulação é chamada de
dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor e a angústia de Jacó. E Jacó aqui se refere a Israel. Lá em 2 Pedro 3, 10 a 12, tem um relato ali já do final dos tempos, né? Após o milênio, e quando toda a terra será destruída e depois renovada. Lá está escrito assim, a partir do verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a dia de Deus, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pedro, então, aqui descreve mesmo o final, né? Após até o milênio, né? Do governo milenar de Cristo na Terra, aqui com o seu corpo, que é a igreja, né? Participando desse governo milenar, nós vamos entender tudo a respeito desse governo, né? Quando lermos um pouco mais à frente, estudarmos à frente, e ali é o momento em que a Terra, né, vai ser totalmente destruída. E nós sabemos, né, já comentamos assim, que o livro do Apocalipse ele foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, né? E foi um período em que um César romano chamado Domiciano, ele estava promovendo uma intensa, mas uma grande perseguição contra a igreja cristã, quanto contra os cristãos, né? Então, na realidade, foi um período ali de muita crueldade mesmo, de perseguição para todos aqueles, né, que professavam a fé cristã. No capítulo ali 1, né, de Apocalipse, versículo 9, João, quando fala do momento em que estavam vivendo aqueles dias, né, de perseguição, ele até chama de tribulação, né, porque foi um momento muito difícil para a igreja, né, devido exatamente a toda essa opressão, perseguição e violência contra ela. E mesmo João, né, ele estava onde? Ele estava preso. Ele estava preso ali numa ilha chamada Patmos. E ele estava preso por quê? Por causa da sua fé em Cristo Jesus. E foi nessa ilha de Patmos que ele teve recebeu de Deus, né, toda essa visão, né, tudo aquilo que ele relata no livro de Apocalipse. Então, ali, ao mesmo tempo em que havia esse inimigo de fora, né, que era o César do momento ali, no começo do Apocalipse a gente vai ver que as igrejas elas estavam também sofrendo uma série de conflitos internos, né? Muitos daqueles cristãos da igreja primitiva, igreja assim, que eu diria apostólica, né? Eles estavam esfriando na sua fé, no seu amor, em sua obediência. Muitos deles estavam sucumbindo diante das tentações e diante das provações. Então, nós vemos que o livro de Apocalipse, né, quando nós lemos desde o princípio, ele foi escrito com um duplo propósito. O primeiro foi com a direção de Cristo Jesus, Jesus falando, né, através de João,
ele trouxe ali, em muito amor, disciplina para aqueles cristãos, né? João ali, através das suas palavras, né, dos seus escritos, através da palavra de Jesus, que quando nós vamos estudar as cartas às igrejas, nós vamos entender bem, ali é um chamado para que as igrejas, né, ou como eu diria assim, o mundo cristão da época, se arrependessem dos seus pecados, né, que renovassem a sua fé e continuassem perseverantemente a seguir a sã doutrina em Cristo Jesus. Então, esse é um aspecto, né, do início ali de Apocalipse. E, ao mesmo tempo, né, o Apocalipse já chama, né, o livro da Revelação, ele apresenta as coisas do porvir, aquilo que vai acontecer. Então, quando nós pegamos ali, desde o início, né, Apocalipse, tem a apresentação, o Apocalipse, os capítulos 2 e 3 são exatamente as últimas instruções para a igreja. Jesus advertindo todas as características, né, que eu diria, da igreja que existe no mundo, representadas naquelas 7 igrejas. Então, são as últimas instruções antes de acontecer o arrebatamento. Aí, no capítulo 4 e 5, ali está descrito uma preparação para o apóstolo João, né, para tudo aquilo que ele iria ver em seguida. Toda a revelação, o que está contida no livro do Apocalipse, né, exatamente os capítulos 4 e 5 descrevem essa preparação para que João, né, consiga, né, absorver tudo o que ele vai ver, né, e descrever. Então, e a partir do capítulo 6, começa a descrição da tribulação, né? Apocalipse 6, nos versos 14 a 17, está escrito assim: e assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto, eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Então, o verso 16, né, fala aqui da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro, né? Jesus Cristo é o Cordeiro. E o verso 17 diz: porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Nós vimos, né, essa mesma descrição lá no Antigo Testamento, quando nós lemos, né, em Daniel. E que dia é esse? É exatamente a tribulação, o dia da ira, né? A ira de quem? A ira do Cordeiro e de Deus Pai. Chegou o dia do juízo. Então, né, trazendo assim para nossos dias, nós podemos, muitas vezes, né, argumentamos e perguntamos, né, quando acontece qualquer situação
que nos desagrada, né? Ou que afetam pessoas, né? Será que Deus não está vendo as coisas que acontecem no mundo? Será que Deus não está vendo tanta injustiça? Ou vendo tanta desigualdade? Ou será que Ele não está vendo o que acontece em tantas as nações? Ou não viu o que aconteceu, por exemplo, né, no Holocausto, ou em outras situações em que houve ali um genocídio em massa? Será que Deus não está vendo o que acontece muitas vezes dentro da nossa família? Nós temos que entender, assim, que hoje, né, ou no dia de hoje, nós estamos vivendo no tempo da graça e da longanimidade de Deus. Nós temos que entender que nós vivemos sob as benesses de Deus como igreja, como cristãos. E se nós orarmos, né, nós nos juntarmos, intercedermos, muitas dessas circunstâncias, as quais até eu citei aí, ou que estão acontecendo na nossa vida, serão modificadas. O que move os céus, né, são exatamente as intercessões da igreja. A única voz que chega aos céus é a voz da igreja, porque ela vai em nome de Jesus Cristo. Então, nós estamos, né, ainda debaixo do tempo da graça. Nós conseguimos ainda, apesar de tudo que acontece, está acontecendo, ser livrados, né? Sermos colocados nos lugares altos, resguardados de situações. Agora, quando nós vemos, né, o período da tribulação, é um tempo de juízo, né? É a ação de Deus sobre as pessoas. Vai ser muito diferente, não vai ser mais como é hoje, no período ainda que a igreja está aqui. Na tribulação, né, por exemplo, não haverá mais um novo nascimento para aqueles que aceitarem o plano de Deus. Será diferente, será como no Antigo Testamento, né? Deus tomará os salvos, assim como foi com Davi e com os demais do Antigo Testamento. Embora seja a graça de Deus agindo ainda em favor daqueles que se convertem, é diferente hoje do tempo de misericórdia e graça de Deus que está sobre os cristãos, né? Aqueles que aqui estão no tempo da igreja, né? A graça de Deus vai existir na época da tribulação, mas de um modo diferente. Haverá conversões. As pessoas vão se converter, como nunca houve, né? O número de salvos vai ser muito grande. Por quê? Porque o amor de Deus ainda vai estar agindo. Apesar de ser tempo de juízo, né, haverá muita salvação. Agora, na tribulação também a ira de Deus vai se manifestar. Não vai ser essa mornidão, né, que nós estamos vivendo. Nós vivemos debaixo no tempo da graça, né? Nós estamos debaixo da graça de Deus enquanto igreja aqui. E quando eu falo igreja, vocês entendam, não é denominação, é igreja invisível, né? O corpo de Cristo, aqueles que nasceram de novo. Agora, os salvos, né, na época da tribulação, a situação deles é muito diferente, né? Nós vamos estudar mais adiante. Eles terão que ser muito firmes, né? Não é ser como é hoje em dia, né? O cristão
que vai à igreja no domingo, volta para casa e de semana em semana vão assim, né? Aquele que se converter na tribulação, eles têm que estar muito firmes, porque senão não aguentarão, pois a perseguição do anticristo e dos seus exércitos será muito grande mesmo. E a palavra de Deus, que é eterna, diz algo muito sério. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então, na tribulação, o que nós entendemos, né? Essa perseguição àqueles que se converterem vai ser tremenda. Muito, mas muito tremenda mesmo. Vai existir uma rede de deduragem que, sabe, que é difícil até de entender como vai funcionar. Mas o inimigo, né, o anticristo, vai promover e tentar destruir qualquer coisa que seja Deus. Então, na tribulação, aqueles que forem salvos, que aceitarem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, eles vão estar arriscando verdadeiramente os seus pescoços, né? Porque a palavra diz que eles serão imediatamente decapitados quando são descobertos, né? E se negarem a Cristo, né? Eles estão condenados. Então vai ser uma época terrível para aqueles que ficarem aqui, aqueles que não aproveitarem essa época da graça que estamos vivendo, em que a salvação é oferecida a todo tempo, disponível a todos, né? E pela fé em Cristo Jesus, o poder de nascer de novo e participar do corpo de Cristo, né? E ser arrebatado. Só para vocês terem ideia, né? Como nós estamos vivendo tempos do final, olha as notícias, né? A perseguição à igreja cristã. Né? A gente antigamente achava que era coisa de história, mas está no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Muitos tipos de perseguição. E nós estamos debaixo do tempo da graça. Agora, na tribulação, não existe nenhum escudo. É dia de ira para os não salvos na época da tribulação. Porém, aqueles que forem salvos, a perseguição a eles não será brincadeira. Será algo terrível, né? A gente vê, às vezes, essa perseguição que o Islã faz às igrejas cristãs na África e no Oriente, ou aos cristãos ali, e o que eles fazem? Decapitam. É isso que está acontecendo já, né? E é isso que vai acontecer em tremenda escala no futuro. Então, a tribulação é dia de ira, pois o juízo de Deus chegou para todos aqueles que aqui permanecerem, todos aqueles que não foram arrebatados, todos aqueles que não pertencem ao corpo de Cristo Jesus. A tribulação é exatamente, né? O juízo de Deus chegou sobre a terra. Esse é o dia da tribulação. Esse é o dia, né, que tanto o Antigo Testamento fala e o Apocalipse está tratando. Vamos ler o texto lá em 1 Tessalonicenses 5, né? O texto todo é de 1 a 11,
mas eu vou ler o versículo 8. O que na época da tribulação, né? Falando sobre tribulação, o que a palavra fala sobre aqueles que são de Cristo? Verso 8. Ali está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não somos, né, como igreja, como cristãos verdadeiros, participantes do corpo de Cristo, não somos destinados à ira, mas para a salvação. Lá mesmo em Tessalonicenses 1, no verso 10, está escrito assim: para esperardes dos céus a seu Filho, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, em Cristo Jesus, né, nós somos livrados através do arrebatamento da igreja invisível, arrebatamento do corpo de Cristo. Nós somos livrados dessa ira vindoura. Lá no verso 9, né, está escrito assim, daqueles que se converteram, né? Se converteram para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Se converteram, nasceram de novo em Cristo Jesus. Então, a pergunta, né, que muitos fazem por aí: a igreja vai estar na tribulação? Não, Jesus vem nos buscar e nos livrará da ira vindoura. Quem é que vai ser salvo da ira? Exatamente quem, pela fé, foi lavado no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo Jesus, que ele derramou lá na cruz do Calvário. Aquele que, pela fé, o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Então, fica muito claro que se Deus nos lavou, nos limpou, né, com o sangue de Cristo, quando nós éramos ainda pecadores, ímpios e rebeldes, e quanto mais agora, sendo justificados, né, pelo sangue de Cristo Jesus, seremos livres do tempo da ira. E Apocalipse 3:10 está escrito: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, esse versículo é uma promessa para a igreja fiel, a igreja verdadeira, o corpo de Cristo. E o texto que nós lemos, né, aqui, fala da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E o que nós entendemos, né? Pôr à prova os que habitam sobre a terra. O povo de Deus, aqueles que nasceram de novo, na realidade, são o quê? Forasteiros e peregrinos. Né? Nós não temos mais raízes nessa terra. Nós pertencemos ao reino de Deus. Então, a tribulação, ela vem para os que habitam sobre a terra, aqueles que estão aqui. Nós que nascemos de novo, que somos de Cristo Jesus, pela palavra, nós aqui somos apenas peregrinos e forasteiros. Nós não temos mais raízes aqui. E a promessa é, quando nós guardarmos, e se nós guardarmos a palavra com perseverança, né, nós seremos guardados da hora da provação. Ok? Deu o nosso horário, nós vamos parando por aqui e, com a graça de Deus, continuaremos
para entender mais, né, do nosso destino como cristãos verdadeiros, nascidos de novo, como parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite a todos e até amanhã com a graça de Deus.